E aí pessoal, vou fazer um vídeo aqui para vocês em relação ao meu deck, né? E como foi o evento lá da Rarity 5, né? Então foram 5 rodadas, né? Deu 21 pessoas, foi um torneio bem grande, né? A proporção aqui, né, para a cidade. E eu fiquei 3-2, fiquei em sexto lugar, né? Enfrentei, por incrível que pareça, eu enfrentei 3 Ryzen Mitsurugi, né? Um Malice e um Dracoteio, né? Então vou fazer aqui, vou mostrar para vocês a minha decklist, vou explicar um pouco sobre como foi minhas partidas, né? E como eu consegui desenvolver algumas estratégias em relação a endboard do oponente, né? E em relação também às interações do oponente, entendeu? Vamos lá, para começar, né, vai a decklist, né? É quase um padrão clássico, né? Então eu usei aqui 2 Blue Eyes, né? 2 amarelo, né? Deixa eu afastar aqui um pouco. Usei um Jet, eu ainda insisto em usar essa carta, porque essa carta, assim, ou ela é muito boa, ou ela é um brick terrivelmente ruim, certo? Mas quando ela é muito boa mesmo, velho. Então eu ainda insisto em usar, velho, entendeu? É um deck que tem muitos bricks, então um a mais ou um a menos não vai fazer muita falta não, viu? 3 Maidens, né? 3 Sages, 3 Wish, 1 Roa, Ultimate Fusion, Mausoléu, Majesty e True Light. Aqui termina a engine de Blue Eyes, né? Aí entrando aqui a engine de Primita, né? Aí vem aqui 3 Barriers, né? 3 Lord e uma Drill Beam, né? Essa vem a engine de Primita, né? Aí chegamos aqui nas Techs e Hand Traps, né? 2 Veila, 3 Ash. Dessa vez eu optei por usar 6 Moon Charms, então eu já coloquei logo 3 Fualos, né? E 3 Purulhas, né? Aqui. Voltei a usar o Magna. Essa carta foi crucial para mim, entendeu? Há um tempo que eu não vinha usando ele, mas dessa vez ela foi crucial para mim, entendeu? A Khaled, 3 Droplet, né? 3 Droplet. E usei 3 Dominus Purge, né? Usei 3 Dominus Purge. Aí agora vamos lá para a estratégia. Antes de ir para a estratégia, obviamente, vamos ver o extra deck e o side deck, né? Então aqui está o Field Centerzinho, né? Deixa ele guardado para cá. Aí tem aqui 2 Tyrants, um New Ultimate, né? Fusão, muito boa. Ancient Fair, né? Ajuda muito no OTK. O Lightstorm, né? Que ajuda muito a remover Spell e Trap chata, né? Dessa vez eu apelei para o uso do 3 Spirits, né? E a explicação vem logo aqui, ó. 3 Spirits, um Ultimate Spirit, aí vem um Crimson, um Sephir, né? E um Blazar, né? Essa carta aqui me ganhou 2 jogos, véio, entendeu? Então deu certo, né? Deu certo. Aí vem o 2 Spirit BB e o Seal, né? Aí vamos ver agora aqui o side, né? Que foi que eu usei de side. 2 Draws, né? Para não conflitar com os Moon Charms. 3 Ash, ou 3 Belly, desculpa. Imaginando que teríamos bastante Mitsurugi, entre outras cartas, né? Pensei em 3 Bellies. 3 Nibiru, né? Uma Crossout. Essa carta foi magistral, certo? Em 2 duelos ela me deu o jogo praticamente, entendeu? Dark Ruler No More. Eu cometi um erro absurdo de tentar usar essa carta numa hora errada e me custou o jogo. E aqui a cereja do bolo, a Dragon's Mind. Eu acho que logo essa carta vai subir a divisão e vai pro main deck, viu? Porque essa carta aqui é terrivelmente boa, velho. E ela é terrivelmente monstruosa contra os oponentes, velho. Essa carta é muito boa, velho. Então vamos lá, falando do primeiro jogo, eu enfrentei um Ryzen Mitsurugi, né? E aí foi o Júlio.
E o Júlio me deu duas interações terríveis aí logo no começo. E eu acabei passando com uma endboard bem... Como a gente fala assim, uma endboard bem fofa, mas foi forte o suficiente para também não deixar ele jogar, entendeu? Levando em consideração que ele também brincou um pouco. Então, assim, mediante as interações que ele passou, eu consegui deixar no campo um Seal, eu consegui deixar uma Drill Beam setada, uma Lorde ativada, né? Obviamente, e um Blue Eyes, né? Eu deixei um Blue Eyes, deixei um Seal, né? E deixei um Blue Eyes. Na minha mão eu tinha uma Ashe, eu tinha uma Ashe e tinha uma Veiler, né? Então, assim, foram interações que foi o suficiente para eu segurar ele no segundo turno, né? Segurei ele no segundo turno, no terceiro turno eu consegui bater, e aí no quarto turno eu já consegui deixar Drill Beam setada novamente e tal, e aí foi fim de papo, né? Aí, e agora vem, e por que eu falei tão bem do Magna Multi? Porque isso aqui, ó, efeito do Seal, né, que dei no turno dele, eu trouxe o Magna, né? Deixa eu pegar ele aqui pra vocês. Então, assim, efeito do Seal, eu trouxe o Magna. E aí o Magna entrou em campo, efeito para na End Phase buscar um dragão pra mão. Como eu já tinha o Burial no Grave, entendeu? Até porque o combo Primita tá aqui, né? E como eu já tinha o Burial no Grave, eu sabia que ele iria voltar pra minha mão. Então eu resolvi escolher trazer pra mão o Jet, entendeu? Eu escolhi trazer pra mão o Jet, porque eu sabia que eu poderia destruir uma carta dele e o Jet entrar em campo e terminar o jogo, entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu, porque quando o jogo voltou pra mim, né? Aí o Burial veio pra campo, e aí o normal sumo do Burial, o efeito tal, entrou o Link 1, resgatei o efeito do campo, enfim, consegui trazer mais um amarelo e ficou 2 amarelos aqui, né? Exemplo com esse. Deixa eu pegar aqui pra sinalizar. Ficou 2 amarelos aqui, né? E aí o Jet estava em minha mão. Eu sabia que eu não conseguia matar com isso aqui, entendeu? Porque seriam 6.000 de dano, né? No caso seriam 6.800, porque com o efeito do campo eu dei alvo nenhum de meus amarelos, entendeu? Eu sabia que não dava pra matar, mas como ele deixou um monstro no campo, então uma carta foi destruída, efeito do Jet na mão, entrou em campo. Quando o Jet entrou, pronto, acabou fechando o OTK necessário, né? Os pontos para dar o OTK. E aí o Jet ele foi primordial nessa partida. Se não fosse por ele, era capaz de eu ter passado o turno e Júlio ter virado, né? Por pouco, né? Aí veio a segunda partida, no segundo jogo com o Júlio. Ele fez o full combo de Raizel Mitsurugi e não teve jeito. Eu só realmente assisti ele fazer o combo. E quando ele passou o jogo pra mim, eu tentei fazer uma coisa ou outra, mas não teve jeito. Ele passou por cima e acabou o jogo. E aí veio o terceiro game, né? O terceiro game eu passei com a endboard muito forte. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, no terceiro game eu passei assim, ó. Eu tinha 2 Spirits, né? 2 Spirits. Tinha um amarelo, tinha uma Drill Beam aqui setada, né? Tinha uma Drill Beam aqui setada. E aí, assim, ele tentou dar um dos efeitos lá do monstro Mitsurugi no Grave. Eu neguei. E aí já troquei um Spirit pelo Ultimate Spirit, colocando um Omni Negate no campo, conservando ainda o efeito da Drill Beam aqui, né? Aí ele tentou ativar, acho que foi a Prayers, né? E aí ele tentou ativar a Prayers. Aí na ativação, na tentativa de ativação da Prayers, eu dei Drill Beam, né, nela, né? E ele não conseguiu. Aí como eu percebi, aí ele foi quando ele declarou Battle Phase, né, sem nada. Então eu pensei, vai vir uma Evelyn Match aí, entendeu? Então eu pensei logo, vai vir uma Evelyn Match aí. Sim, eu tinha uma Dragon's Mind setada, lembrei. Eu tinha uma Dragon's Mind setada também, além da Drill Beam que já tinha acabado de usar, né? Então vai vir uma Evelyn Match aí no fim da main phase eu já terminei o combo, né? Usando o Sifir, né? Para colocar o Sifir no campo, né? E eu ainda tinha na minha mão uma Ashe ou uma Crossout, eu acho que era isso, não lembro. Eu não lembro direito.
Aí eu sei que ele tentou dar Evenly Match, eu neguei com Ultimate Spirit. E aí ele tentou, ele deu TTT, foi isso mesmo, ele deu TTT. E aí ele cometeu um erro muito absurdo, ele deu TTT e ele comprou carta em vez de tentar pegar meu monstro, entendeu? Então, sei lá, eu não sei, faz parte da estratégia, foi uma misplay dele, não sei. Talvez eu pudesse negar, eu não lembro direito se eu já tinha usado a Dragon's Mind ou não, entendeu? Não lembro, mas enfim, eu já estava com esse monstro vulnerável aqui, entendeu? Mas assim, eu ganhei o jogo, né? E aí foi a próxima partida, foi quando eu enfrentei um Malice. E assim, galera, resumidamente, falar do Malice, quem venceu a partida sozinho pro Malice foi essa carta aqui, ó, o Tyrant. Entendeu? Porque o Tyrant tem aquele efeito de bater em todo mundo, né? E setar as traps de volta, né? E como eu tinha usado o efeito da Wishes e eu tinha que descartar uma carta, então eu descartei quem? Descartei Dragon's Mind. Entendeu? Ela tinha vindo na minha mão, né? E aí eu descartei Dragon's Mind por conta do efeito da Wishes. Aí eu fiz Tyrant e bati, setei Dragon's Mind de volta. O oponente viu que além de Dragon's Mind, eu ainda tinha carta na mão, tal. Eu tinha uma Majesty ainda para poder usar. Ele sabia que eu tinha a Majesty setada ainda para poder usar. Então ele viu que não ia dar e ele rendeu o jogo. Mas assim, o oponente também, o Vitor, ele foi a primeira vez dele jogando com o Malice, né? E além de ser a primeira vez dele jogando com o Malice, o deck dele não estava completo. Ele estava faltando algumas cartas, né? E assim, foi a primeira vez dele jogando com o deck, então ele estava literalmente conhecendo o deck dele, né? E vale uma observação que o Malice é um deck terrivelmente forte ainda, velho. Porque mesmo ele sendo iniciante com o deck capado e faltando cartas principais, como por exemplo, ele não estava usando o Dominus Impulse, porque ele não tem, né? E ele, se eu não me engano, a engine de Ignister dele também ainda estava faltando algumas cartas. E se eu não me engano, ele só tinha um Alure, entendeu? Mas ele ainda conseguiu me dar no meu turno um Bestial Magnamute e depois achou pouco, me deu um Druizurm que buscou com o Magnamute, entendeu? Então assim, pra você ver como o Malice ainda é terrível, entendeu? Mas se fosse um jogador experiente e tal, seria muito difícil, ou talvez até eu tivesse perdido. Ou não, né? A gente não sabe como vai funcionar, mas finalmente eu posso dizer, venci o Malice, né? Aí foram duas, até aí no caso foram 2-0, né? Aí eu tava com 2 vitórias, 0 derrota. E aí veio o campeão, né, do dia, que foi o Hugo. E foi minha primeira derrota, né, do dia. Que ele também estava de Raizel Mitsurugi. Se eu não me engano, Raizel Mitsurugi Onomate, eu não tenho certeza. Mas não adianta nem eu mostrar com o que eu passei, porque assim, primeiro que ele me deu interações fortíssimas, né? Ele me deu Draw, me deu Ash, ele me deu Khaled, porra, ele me deu todas as interações terríveis que um Blue Eyes pode tomar, entendeu? E fez full combo, né? No game 1. Aí no game 2 eu fiz full combo, ele já, não, vamos pra terceira, na terceira ele fez full combo e acabou, entendeu? Só isso, acabou, não tem muito o que falar, né? E aí veio a quarta partida, né, que foi uma outra derrota, né, que foi contra o Dracoteio, né, Suênio. E aí, rapaz, contra o Dracoteio eu fiquei muito chateado porque eu cometi um erro terrível, velho. Game 1 ele ganhou e no Game 2 que eu comecei poderia ter sido diferente se eu não tivesse usado muito errado essa carta. Por quê? Repare, ele ativou, eu passei com Majesty setada e ele tinha no campo o Mululu, e ele tinha outro monstro no campo, não vou lembrar agora, eu não lembro se era um Gulamel ou se era um Artalion, mas era um Mululu e outro monstro que ele tinha em campo, né? E aí ele deu o efeito do Mululu para fazer fusão, eu dei Majesty para destruir o Mululu e o outro monstro.
mas ele ainda obviamente resolveria o efeito do Mululo, né? E aí o que acontece? Ele mandou pro Grave como materiais de fusão, usou como material de fusão o próprio Mululo e o Úrgula, né? Ele mandou ele mandou o Pan e o Úrgula. E aí eu ativei Khaled, bicho. E o alvo deveria ter sido no Úrgula, entendeu? Mas eu fui e achei por bem dar alvo no Mululo, que não interessava mais, entendeu? Não interessava mais o Mululo, ele não estava sendo material de fusão. Eu tinha que dar no Úrgula. E aí, como eu não dei no Úrgula, dei o alvo no Mululo, o Úrgula deu o efeito dele de popar uma carta sem alvo e ele popou minha True Light. Entendeu? E aí todo mundo conhece o efeito da True Light. Quando ela sai de campo, ela destrói todos os meus monstros. Como eu não tinha nenhum Spirit para me proteger, nem outra coisa, eu limpou minha borda, ele fez full combo e eu apanhei. E eu fiquei muito chateado porque eu cometi esse erro, velho. Eu fiquei muito puto comigo mesmo, velho. Entendeu? Aí veio a quinta partida, né, que eu venci, que foi contra João Rosa, que é um cara excepcional. Foi uma partida bem engraçada. Quando eu jogo com ele, eu me divirto bastante, porque João Rosa é muito engraçado, velho. Você é doido. O cara, é como a gente fala, é a quinta série, né? É a resenha. É a resenha. E aí, o que acontece? João Rosa, ele joga excepcionalmente bem, né? Ele também estava de Raizel Mitsurugi, Onomate. Eu não lembro se ele estava de Onomate, mas era Raizel Mitsurugi também. E aí, Game 1 eu ganhei, Game 2 ele fez full combo, e Game 3 eu cheguei aqui, ó, em dia de board. Só que o que acontece? Quando eu cheguei no meu primeiro Spirit, eu percebi que ele não tinha Nibiru na mão, entendeu? Eu percebi que ele não tinha Nibiru, então eu disse, velho, sabe de uma, esse deck dele pra quebrar minha board é fácil. Então, aqui tinha uma True Light também, certo, pessoal? Deixa eu procurar ela aqui. Então, assim, eu sabia que o deck dele tem uma capacidade de quebrar a minha board muito fácil, entendeu? Então, quando eu coloquei o primeiro Spirit, que eu vi que ele não tinha Nibiru, eu disse, sabe de uma, velho, eu não vou me arriscar não. Estamos no terceiro game e eu quero ganhar. Então eu fui guloso e transformei logo esses dois Spirits aqui em isso aqui, ó. Transformei logo nisso aqui, certo? Isso no meu turno. E eu passei com essa endboard aqui, ó. Siphi, Ultimate Spirit, um Spirit, um amarelo. Aqui tem uma Dragon's Mind, eu acho. Não, aqui tem uma Drill Beam e aqui tem uma Dragon's Mind. Entendeu? Ele conhecia a Drill Beam, obviamente, mas ele não sabia da Dragon's Mind, né? E na minha mão eu ainda tinha Ashe e tinha Veiler na minha mão, entendeu? Então assim, olha o tanto de interações. Você vê, ó, um Ashe, Veiler, Dragon's Mind, Drill Beam, né? Aí você tem, vamos lá, aqui para dar efeito para negar efeito no cemitério 5, aqui Omni Negate 6 e aqui Negate de monstro 7, entendeu? Eu tinha 7 interações, né? Mas observem, eu quase que não ganho esse jogo pela gama de como o deck dele estava consistente, entendeu? Porque quando ele deu o primeiro efeito no Grave, que eu neguei com esse Ultimate, com esse Spirit aqui, eu não perdi tempo, entendeu? Então eu corri logo e transformei esse bicho num Blazar, mais um Omni Negate, entendeu? Então ele conseguiu jogar em volta de tudo isso aqui, fazendo com que eu gastasse todas essas interações. A última interação que eu gastei, que foi a decisiva para ele render, foi a do Blazar. Quando eu gastei a do Blazar, pronto. Aí ele disse, Filipão, ganhou. Não tenho mais o que fazer, eu vou ter que passar o turno. E aí vai ser OTK. Mas se eu não tivesse feito esse Blazar aqui, a chance dele ter quebrado minha board seria quase 100%. Porque não sei, velho. É muito recurso. Porque ele tava com Preyas, Sage, Hadakiri. Ele veio com tudo na mão, velho. Ele veio com Preparates of Hits. Que mais, meu Deus? Ele veio com Raizel.
entendeu? O top deck dele, se eu não me engano, foi outro Ryzel. Então assim, ele tava com um combo de Mitsuru e Ryzel pronto para ser full combo ali, entendeu? Eu só consegui deixar o endboard assim porque ele também veio sem hand traps, entendeu? Mas também ele veio com a mão estourada, pronto para quebrar tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? Entendeu? Então eu gastei Dragon's Mind, eu gastei Drill Beam, gastei aqui, né? Eita, voou o ventilador aqui, fez aqui voar. Gastei o efeito de negate de monstro do Sifir, né? Gastei o efeito de negate do Grave, né? Que foi do, acho que foi do Sage ou foi do Habakiri, não lembro, que ele teve que dar. E aí eu gastei aqui, transformei num Blazar. Eu gastei a Ashe que eu tinha na mão, gastei um Veiler que eu tinha na mão, entendeu? E eu disse, não é possível que ele vai fazer outra coisa aí, eu não vou ter para negar. E foi quando chegou o momento que ele ativou o efeito, acho que foi do Ext, não lembro, acho que foi do Ext ou foi do Node, acho que foi do Node, que foi finalmente quando ele disse Normal Sumo, entendeu? E aí eu acho que foi na hora que ele deu o Node, e aí eu tinha o Quasar e acabou, entendeu? Mas eu gostei muito, velho, dessa build. Fiquei em sexto lugar, como eu disse no início do vídeo. Foram 5 partidas, 3 vitórias, 2 derrotas. Parabéns para Hugo, que o Hugo amassou todo mundo. Foi 5 vitórias, entendeu? Foram 5 vitórias, né? A partida contra Dracoteio me deixou chateado porque eu errei feio. É aquela coisa, o jogador de Yu-Gi-Oh! Parece que é analfabeto, né? Não sabe ler as cartas. Então aquela Khaled errada me custou o jogo, que poderia ter sido diferente. Eu ainda poderia ter perdido, poderia, mas sei lá, poderia ter sido diferente, né? Foi um erro que pra mim não era pra acontecer, entendeu? Eu tenho que me cobrar também, né? Então, basicamente, galera, foi isso. Tô feliz com o deck, porque eu só enfrentei caras bons, velho. Não enfrentei. Eu só enfrentei gente, sabe, que duela muito bem na local, gente que dá trabalho na local, entendeu? Então, e só peguei deck terrível, velho. Não peguei um deck rogue, não. Só peguei deck forte, entendeu? Então, gostei muito do meu resultado. Poderia ter sido melhor, mas é assim mesmo. A gente vai evoluindo, né? É um hobby, eu gosto bastante, né? Isso aqui me tira do estresse do dia a dia, né? Que me conhece sabe, é uma luta muito grande. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo, né? Parabéns para o Iago, que ele foi o primeiro torneio dele. E o bicho é cagado, viu, velho? O bicho abriu um booster, o primeiro booster que ele abriu na vida. Perante a Deus, ele tirou uma Dominus Purge Overframe Starlight. O primeiro booster que o cara abriu na vida, um booster de R$35, ele fez R$3.500. Então, ele é um cara novo, tá jogando agora, tá jogando de Blue Eyes, né? E parabéns aí pra ele, pra participação dele, né? E mais uma vez, valeu mesmo, né? Inclusive, vou falar de novo dessa carta. Cadê você? Tá aqui, o Jet. Essa carta com certeza ganhou espaço no meu deck, definitivamente, velho. Não dá pra tirar, pelo menos em minhas estratégias, eu vou manter essa carta no deck, porque essa carta é muito boa. Ela auxilia no OTK, entendeu? Ela pode ser invocada fácil do deck através do Sage ou da Roar, caso você já tenha um Blue Eyes, né, no campo, né? Se você já tiver um Blue Eyes no campo, você pode invocar ele direto do deck com a Roar, né? Você pode buscar ele para mão com o efeito de um Bestial. Você pode trazer ele direto do deck para o campo com o efeito de um Seal, né? Então, assim, essa carta definitivamente ganhou o espaço dela, não vai sair, porque ela tem o efeito de que se o oponente der um efeito de destruição, primeiro vai ter que ser nele. Então isso já protege minha True Light, né? O cara vai ter que gastar essa interação de destruição primeiro nele, né? Além do efeito dele de que se ele tiver na minha mão ou no grave, e eu tiver um Blue Eyes no campo ou no grave, e uma carta qualquer no campo for destruída, essa carta entra por especial de graça, entendeu? E se ela se envolver em batalha, ela pode dar bounce em uma carta do oponente, entendeu?
Então, assim, essa carta ganhou o espaço dela definitivamente, não tem como tirar não, entendeu? Então é isso, galera, valeu, espero que vocês gostem do vídeo, tomara que não tenha ficado muito extenso, né? E até a próxima, né? E valeu!